aliança da ciência com a religião. Isso é possível? O que separa exatamente a religião da ciência? Houve algum momento na história da humanidade em que religião e ciência eram uma coisa só? Quando nós retrocedemos ao passado, voltamos ao tempo onde o Egito conseguia produzir conhecimento em todas as áreas, nós percebemos que lá a ciência e a religião era uma só, era um caminho só, era um meio de estudo. Podemos observar a profundeza do conhecimento do povo egito, graças à aliança entre as observações no campo metafísico e também no campo do mundo prático, do mundo objetivo, do mundo material. Quando nós observamos o tanto que os egípcios conheciam acerca da glândula pineal, que hoje a ciência aos poucos começa a compreender quais são as funções que a glândula pineal tem. Tinha o conhecimento profundo da nossa biologia, da psicologia humana, tanto que simbolizaram o corpo como um templo em divindades. Aqueles deuses egípcios, na verdade, são arquetipos que simbolizam o nosso próprio corpo. Quando observamos esse conhecimento que eles detinham, nós vemos que a ciência e a religião eram só uma expressão, um meio junto, uma coisa só realmente. Ao longo do tempo, com os interesses das instituições religiosas, especialmente mais da Igreja Católica, começou-se a separar espiritualidade das ciências humanas mais tradicionais, mais convencionais. No entanto, o pai do método científico moderno, René Descartes, também examinou a glândula pineal, dizendo que ela era a sede da alma ou a glândula que conectava o mundo material com o mundo espiritual. Vemos então o pai da nossa ciência moderna, do método científico moderno, examinando conhecimentos na mesma visão, na mesma percepção que os egípcios tinham acerca da glândula pineal. Vemos então o que separa a ciência da religião são os interesses. São os interesses pessoais e também os interesses das instituições. O termo religião, neste contexto que nós estamos falando, não é no sentido de uma instituição, de uma igreja ou de qualquer outra expressão de espiritualidade. Religião, nesse sentido, é dentro do entendimento espiritual, como uma ciência que estuda as questões relacionadas ao campo extrafísico, estuda as leis que regem o universo, estuda as leis espirituais que também afetam a nossa vida na matéria e fora dela. Então, religião, nesse contexto que estamos falando,
é esta ciência divina. E a ciência, bem compreendida como era no passado, ela também consegue alcançar as questões que se relacionam com o mundo corporal, mas que são de ordem espiritual. A dificuldade para nós enxergarmos ciência e religião andando juntas é devido aos conceitos que foram formados de uma forma superficial ao longo do tempo em relação ao que é verdadeiramente a religião e o que é verdadeiramente uma ciência. Nós vimos ao longo da história a Igreja Católica, posteriormente outras instituições religiosas, atacando aqueles que tinham um pensamento mais científico, aqueles que procuravam ter uma fé racional. As pessoas que pensavam, como nós sabemos no passado, muitas delas foram até queimadas em fogueiras. Talvez por isso e por outras razões, nós não conseguimos enxergar a religião e a ciência como sendo uma coisa só. Existe um senso comum que foi se criando em relação à religião e à ciência. Tanto que aquelas pessoas que querem dizer que buscam algo verdadeiro, dizem que não são religiosas, mas que são voltadas ao campo da espiritualidade, são espiritualistas. Porém, espiritualidade é tudo que fala acerca do mundo espiritual. Por exemplo, aquilo que a Igreja Católica fala tem a ver com a espiritualidade, uma vez que espiritualista é todo aquele que acredita em algo além do mundo material. Porém, religioso é aquele que fez uma conexão consciente consigo mesmo como ser espiritual, que tem consciência de si mesmo, que se conhece em essência e que consegue compreender ou minimamente assimilar as situações, experiências extrafísicas que estão fora desse senso comum da sociedade. Então, o religioso é aquele que tirou o véu da ilusão para conseguir chegar à verdade espiritual. Cientista, na concepção real, seria aquele que verdadeiramente procura a verdade, que usa de mecanismos para encontrar a verdade. Quando vamos para o mundo prático, nós vemos o suposto religioso geralmente como um ser hipócrita e o suposto cientista geralmente como alguém que defende seus interesses. Por isso e por outras razões, nós vemos uma disputa por pensamentos, uma disputa por meias-verdades, por uma realidade muito superficial. Mas chegará um dia em que a humanidade mais consciente, mais lúcida, poderá, enfim, conviver em harmonia com esses dois pensamentos, com essas duas ferramentas que todos nós temos. A ciência que ilumina a razão e a religião que conduz a intuição, que conduz aquilo que transcende as experiências meramente cotidianas. Nos últimos anos, principalmente depois do surgimento do Espiritismo, nós vemos as diversas abordagens de ciência confirmando aquilo que os campos de espiritualidade, principalmente as instituições mais sérias, como a Rosa Cruz, o Espiritismo, a Maçonaria, e entre outras vertentes de espiritualidade que sempre procuraram o bom entendimento e sempre estiveram em busca da verdade.
vemos aos poucos, por exemplo, a ciência do comportamento, as manifestações de psicologia, as abordagens de psicologia, algumas delas se aproximando cada vez mais daquilo que as filosofias espiritualistas sempre ensinaram. E é uma questão muito relevante é sobre a mente. Quando nós pensamos na mente, sobre saúde mental, nós precisamos lembrar que a mente não é algo orgânico. Você não consegue abrir um cérebro e ver aonde está a mente, porque a mente não é algo orgânico. E só o fato de nós falarmos sobre saúde mental deveria nos levar a outros raciocínios que nos demonstram que existe muito mais do que aquilo que as ciências meramente objetivas conseguem alcançar. E aí entra a necessidade de outros elementos, de outros fatores, que seria o estudo da religião, unida a essa observação no campo do mundo prático. Mas a física quântica, que parece uma religião e uma ciência ao mesmo tempo, ela consegue alcançar elementos muito mais profundos que as outras vertentes, outras expressões das ciências humanas. O tanto de conquistas que a ciência, nas suas variações, teve nos últimos anos, se aproximando e confirmando muito daquilo que as filosofias espiritualistas sempre nos ensinaram. Portanto, é uma questão de tempo para que nós possamos ver de novo o conhecimento da ciência, o conhecimento da religião na sua vertente, na sua expressão verdadeira, andarem juntas, sendo uma só, para trazer a cura da mente, a cura do corpo, a cura da sociedade, trazer uma revolução, um progresso para a humanidade. Este é o objetivo real da religião verdadeira. Este é o objetivo real da ciência verdadeira. Eu digo religião verdadeira e ciência verdadeira porque não está no controle de ninguém. Não depende de ninguém. A ciência verdadeira e a religião verdadeira está no controle das forças superiores. Portanto, mesmo que o homem queira dominar, mesmo que o homem queira reter para si essas expressões da verdade universal, ele não vai conseguir. Chegará o tempo que o homem será vencido de tanto se equivocar, de tanto buscar caminhos de dor, que ele mesmo vai renunciar ao egoísmo, às paixões e tudo aquilo que mantém ele em vibrações, em condições de sofrimento. No futuro próximo, poderemos conseguir mais recursos através dessas duas expressões de verdade para conseguir sanar muito daquilo que nos aflige e assim também a sociedade viverá em harmonia, mais consciente da verdade, mais consciente das leis universais e como elas atuam em nossas existências. Paz e luz a todos nós. A ciência que estuda a natureza em escala atômica e subatômica, ou seja, ela estuda o mundo das coisas muito pequenas, moléculas, átomos e seus componentes, as chamadas partículas subatômicas. As leis desse mundo subatômico chegam a ser tão assustadoras que desafiam o senso comum de entendimento, pois não seguem a mesma lógica aplicada na física clássica, que estuda o mundo que vivemos no nosso universo dos objetos macroscópicos e seus movimentos, deslocamento de corpos, distância percorridas por um corpo físico e etc. Explicando então essa diferença de uma forma prática. Para que possamos enxergar um objeto, é preciso que algo interaja com ele e chegue até nós. Por exemplo, fótons de luz são projetados sobre um objeto, um carro, por exemplo. Ricocheteiam nele e refletem em direção aos nossos olhos. Por isso conseguimos vê-los, e como esse objeto é muito grande, os fótons não fazem nada com ele.
Mas quando um fóton com uma carga alta se choca com um elétron, que é uma partícula minúscula, isso o afeta bastante. Trazendo para o exemplo do carro, seria como se ao invés de fóton jogássemos um caminhão em cima do carro. Isso iria alterá-lo completamente, não é? Por isso, no mundo quântico, medir algo altera o objeto que está sendo medido, pois as partículas atômicas são tão pequenas que qualquer ação sobre elas pode alterá-las. Então não podemos saber exatamente como funciona esse mundo subatômico, pois ao interagir com ele de qualquer forma, altera o resultado na medição, não sendo possível medir com precisão a posição e a velocidade dos objetos quânticos. Portanto, se no mundo clássico um carro está em uma determinada posição e velocidade, no mundo quântico só poderemos dizer que existe uma probabilidade de uma partícula estar em um certo lugar em um certo momento. Albert Einstein propôs uma hipótese para explicar isso, afirmando que a energia é transportada em pacotes, chamados de quanta, e o quanta de luz, ou pacote de luz no caso, é chamado de fóton. Por isso se diz que a energia é quantizada em números inteiros, ou seja, não existe meio fóton. E o efeito fotoelétrico mostrou que estes fótons eram partículas. Pela primeira vez na história, provou-se que a luz, antes considerada onda, também agia como partícula em dados momentos. Esse fenômeno ficou conhecido como dualidade onda-partícula da luz. Anos depois, o físico francês Louis de Broglie propôs que se a luz é capaz de agir tanto como partícula quanto como onda, talvez as demais partículas que conhecêssemos também pudessem agir como ondas. Assim, a dualidade onda-partícula se aplicaria a toda a matéria no universo. Essa hipótese foi comprovada anos depois com os físicos americanos Clinton Davidson e Lester Germer, através de um experimento onde eles encontraram evidências de que elétrons realizaram difração e interferência, fenômenos exclusivos de ondas, algo que mudaria para sempre a nossa compreensão de realidade. Mas então por que não agimos como onda no dia a dia? Baseada na equação de de Broglie, podemos determinar o comprimento de onda de qualquer corpo existente no universo apenas sabendo sua massa e velocidade. Nesse sentido, o comprimento de onda de átomos e moléculas é menor do que a distância entre eles. Por isso, em condições normais, as moléculas não interagem entre si como ondas, mas sim como partículas. Por essa razão, o mundo macroscópico em que vivemos pode ser descrito classicamente sem considerar os efeitos da mecânica quântica. Segundo o professor Dr. Mário Carabajal, PhD e cientista brasileiro, os pensamentos gozam de quântons de energia, numa proporção mais elevada do que o raio gama. Todavia, atribuímos ao raio gama a onda condutora do pensamento. Daí, a possibilidade da recepção dessa energia por pessoas que de alguma forma se encontrem em sintonia, ligadas por vínculos familiares, afetivos de alguma forma, ou mesmo por sofrimentos, enfermidades, ou o inverso, radiantes de alegria, buscando partilhar, emitindo quântons de ondas gama na frequência onde encontramos a faixa de pensamentos. Da mesma forma que as ondas de rádio são colocadas em sua correspondente faixa, sendo plausível de recepção se captarmos com aparelhos próprios para esses fins as suas frequências. Ainda segundo o Dr. Mário, o pensamento em futuro próximo poderá ser lido, uma vez que representa códigos mensuráveis e decodificáveis. Portanto, é possível nos conectarmos com frequências de acordo com nossas afinidades mentais. Já falei aqui no canal sobre como nosso corpo produz a química para cada emoção que vivenciamos e como nos tornamos condicionados a isso. Logo, se estamos constantemente emitindo essas emoções condicionadas, estaremos nos conectando com essa frequência também no mundo externo. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição depois para você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Além das revolucionárias evoluções tecnológicas, está ficando cada vez mais claro as possibilidades que a física quântica abre no campo do entendimento sobre como funciona o pensamento e sua influência direta no nosso viver. Dessa forma, é importante que saibamos manter nossos pensamentos oxigenados para que se tornem mais livres do condicionamento e para que a gente possa fazer novas escolhas menos condicionadas. A prática da meditação nos auxilia com essa tarefa, limpando essas conexões condicionadas e deixando livre para que possamos escolher caminhos diferentes. Vou deixar aqui na descrição um link para você que ainda não pratica meditação diariamente ou tem dificuldades de praticar, mas gostaria de inserir essa atividade extremamente benéfica em seu dia a dia. Acesse o primeiro link na descrição para conferir. E deixe seu like se você gostou desse vídeo, comente abaixo suas considerações e não se esqueça de compartilhar com alguém especial. Nos vemos no próximo vídeo.